Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Terina Ashun, Yasharatanu, Anusha Inanu, Me Pokatiruma, Pokainanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Anitta e Bessa simbolizam um feliz encontro nessa noite aqui na UFAC. Dois intelectuais que, num passado recente, foram rotulados de terroristas, porque não sucumbiram aos atos e palavras de exceção fascista que varreu o nosso continente nos anos 60 e 80. Os dois exilados, os dois tratados e rotulados como terroristas. Nós temos aqui dois perigosos terroristas. Dois exilados interditados em suas mátrias apátridas por não silenciarem como patetas na mímese covarde daqueles que servem a qualquer senhor, a qualquer tirano, mesmo quando disfarçados, fardados de acadêmicos. Dois cidadãos de um mundo sem cidadania. Dois deslocados, deslocando percepções, subjetividades, significações. Dois mestres da palavra, da escrita e da generosa capacidade de escutar e aprender com seus aprendizes. Dois intelectuais indo-americanos, amazônicos, locais. Ana Pissarro, do Chile, da França, da Alemanha, da Argentina, dos Estados Unidos, do Brasil, de Belém, de Rio Branco, da Patagônia, de Chapuri, onde generosamente sentou para ouvir a dona Vicença, que não quis gravar entrevista com ela, e depois a Desi Teles, que gravou uma belíssima entrevista com ela. Bessa Freire, do Amazonas, do Peru, do Rio de Janeiro, da França, da Argentina, do Acre, de São Gabriel da Cachoeira, do Rio Negro. Ana Pissarro nos levou às encostas da cordilheira para olhar o rio Maipo, descendo violento e violentado, para nos ensinar que a cordilheira tem olhos, ouvidos, bocas, sons, odores, e ensina que em Santiago do Chile, todos os dias, é possível e é necessário começar de novo. Nisso reside sua poesia, no começar de novo, no começar a começar e começar de novo. Somos aprendizes, não temos o monopólio da verdade. Ninguém tem o monopólio da verdade, como disse o poeta Aimé Césaire. Bessa Freire nos levou ao coração da Amazônia e nos fez descobrir a Pan-Amazônia. E a arte da luta pela memória, contra o esquecimento. E, mais que isso, a luta contra o assédio neocolonizador que nos impõe esquecer que esquecemos, que nos impõe a mais torpe das violências, o apagamento de nós mesmos, o apagamento da nossa existência. Boa noite. Queria também, inicialmente, agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Gerson, a Raquel, programa de mestrado, ao UFAC, né, e o prazer de estar aqui com a Ana Pissarro nessa mesa. Lembrando que eu estive presente no primeiro e no terceiro simpósio, né, em 2007, 2009. No primeiro, eu fui procurar para não me repetir demasiado, né, porque a gente sempre se repete. O primeiro foi, a gente discutiu um pouco aqui a história de um esquecimento, quer dizer, como é que nós, da Amazônia, que até a metade do século XIX falamos uma língua que não era o português, era a língua geral, como é que nós esquecemos essa língua e esquecemos que esquecemos essa língua? Foi esse o tema de 2007. Depois nós discutimos a questão, no outro, da literatura
oral também na Amazônia. Eu tinha estado aqui também em outras ocasiões, muitas outras ocasiões, mas aqui na UFAC, em 1989, houve um seminário, Amazônia Hoje, onde também a gente discutiu um pouco a trajetória em busca dessa diversidade linguística da Amazônia, né, o português e as línguas indígenas na Amazônia. Então, para não repetir o que já foi dito nos simpósios anteriores, mas, ao mesmo tempo, retomar, a partir daí, eu pretendo avançar um pouquinho, retomando um debate iniciado do ano passado, num seminário que foi organizado em São Paulo, na USP, pela Manuela Carneiro da Cunha, e que resultou nesse livro aqui, Políticas Culturais e Povos Indígenas, que foi organizado, então, pela Manuela Carneiro da Cunha e pelo Pedro Cesarino, e onde tem vários índios que participaram, o Joaquim Maná estava lá, e está aqui dentro do livro também, discutindo a questão do patrimônio dos índios aqui no Acre. E eu fiz um artigo aí discutindo o que a gente está chamando de demarcação das línguas indígenas, né? Ligando a questão indígena ao território. Então, queria retomar um pouco a partir daí, e eu acho que, previamente, seria interessante dizer como é que a gente chegou a esse tema que está... Cadê aí da diversidade? Eu acho que é o segundo quadro aí. Esse segundo aí como é que a gente chegou a esse tema de línguas? Não, tudo bom. Então, o tema, línguas minorizadas da Amazônia, a diversidade linguística como patrimônio. Eu achava interessante, rapidamente, dizer como é que a gente chega a um tema como esse, porque a história das línguas não é um tema, digamos, que atrai nem historiadores nem linguistas. Eu lembro que eu sou amazonense, fiz o vestibular, a maioria das pessoas nem eram nascidas aqui, em 66, na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro, e no primeiro dia de aula, o professor Danton Jobim, que era presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que dava história da imprensa, faz a chamada. Ele vem fazendo a chamada, pegando o nome, meu nome é José, eu estava no meio. Quando eu respondi presente, como todo mundo, eu achava, a sala explodiu numa gargalhada uníssona, assim, né? Aí eu disse, mas o que aconteceu, né? E aí depois eu perguntei de uma colega minha, disse, por que riram? Ela disse, porque o certo não é presente, é presente. Aí eu comecei a descobrir que eu era amazonense. Foi preciso eu ir para o Rio, porque eu não tinha consciência de que nós, na Amazônia, falávamos uma variedade bastante diferente da variedade falada no Rio de Janeiro, que era, digamos, a variedade de prestígio, porque o poder político, cultural, econômico está lá. E aí eu fui começando a ver essas diferenças desde nos três níveis,
léxico, sintático, fonológico. E aí eu comecei a me interessar por essa questão da diversidade, primeiro, da língua portuguesa, né? Aquilo que o Saramago fala com tanta beleza, quando ele diz: há muitas línguas faladas em português, né? A pergunta que eu acho importante se fazer, que eu me fiz, pelo menos, é: por que eu falo diferente de um carioca, de um gaúcho, e eles falam diferente de mim, né? Qual é a origem dessa diferença? De onde é que ela vem? Por que se confunde uma certa forma de falar como se fosse a forma certa de falar, né? Essas perguntas me levaram, então, a dois caminhos. Eu acho que a gente podia passar aí para o terceiro ponto aí do resumo, do sumáriozinho aí. Me levaram, então, por dois caminhos, né? O primeiro caminho, eu saí para tentar entender historicamente o que tinha acontecido, em busca da documentação histórica sobre línguas. Sobre línguas indígenas, inclusive. E aí eu passei a trabalhar. Eu trabalhei em alguns arquivos europeus, né? O arquivo de Évora, em Portugal, o arquivo histórico ultramarino, os arquivos nacionais na França e o arquivo general de Índias em Sevilha, né? Procurando documentos sobre os índios da Amazônia, mais especificamente sobre as línguas indígenas faladas na Amazônia. Eu tive também a sorte de, quando eu retornei ao Brasil, que eu era professor na Universidade Federal da Amazônia, de coordenar localmente uma pesquisa que foi organizada no plano do Norte e Nordeste por uma grande historiadora que já morreu, Marieda Linhares, que era o projeto de levantamento de fontes para a agricultura do Norte e Nordeste. Eu entrei nos arquivos do Amazonas, andei com menos intensidade também pelos arquivos lá de Belém. O arquivo de Belém, ele do Pará, o arquivo do Pará, ele tem uma estrutura nacional, não é? Porque, como o Portugal teve dois estados na América, o estado do Brasil e do Grão-Pará, que eram independentes um do outro, que tinham um governador próprio, legislação própria, dinâmica própria, a estrutura do arquivo público do Pará é uma estrutura de arquivo nacional, no sentido que ele tem documentação forte do período colonial, o que a gente não encontra nos arquivos do Amazonas, que são restritos já ao século XIX, ao Império, e ao século XX, e é um arquivo também assim muito pobre. Mas eu fui assim catando como agulha no palheiro informações sobre as línguas indígenas. No arquivo do Amazonas, por exemplo, eu me assustei, eu falei isso num desses encontros, eu me assustei com o relatório do poeta Gonçalves Dias, que foi comissionado pelo imperador para uma viagem na Amazônia para buscar objetos para uma exposição, e o presidente da província do Amazonas contratou para que ele fizesse uma avaliação das escolas do Amazonas. Ele sobe o Solimões, vai até a fronteira do Peru e da Colômbia, até Tabatinga, depois sobe o Rio Negro e vai até Cucuí, ali na Venezuela. E ele vai visitando as escolas. É um documento que foi publicado muito depois do que eu vi nos arquivos pela Academia Brasileira de Letras, e digamos assim, uma etnografia da sala de aula,
porque o Gonçalves Dias foi lá, xeretou o caderno dos alunos, e a conclusão dele, 1861, no Amazonas, as escolas não funcionam, porque a língua falada pelos professores na escola, os alunos não entendem. O professor falava português, e os alunos, aspas, Gonçalves Dias, falam em casa, na rua, em todos os lugares, a língua geral e ou uma língua indígena. Mas o poeta, cantor dos Timbiras, recomenda, ao contrário do que qualquer uma dessas pessoas nessa sala faria. O que é que nós faríamos? Não, os alunos não entendem matemática, ciência, porque eles não entendem a língua do professor, então o professor tem que falar a língua dos alunos. Não. Gonçalves Dias recomendou ao presidente da província, disse, recomendo que continue usando português. Os alunos não vão entender nada, mas não importa. O importante é que eles possam usar o português, que é o único lugar da Amazônia onde a gente tem a garantia do uso do português. Eu me assustei um pouco com essa informação, porque eu não tinha esse dado, eu como amazonense. Bom, o terceiro conjunto de arquivos que eu trabalhei foi já no Rio de Janeiro, 25 arquivos, com uma equipe de 12 pessoas durante 3 anos, num projeto maior da USP, que estava procurando documentação manuscrita sobre índios em arquivos das capitais do Brasil. Então, eu coordenei a equipe do Rio de Janeiro, e lá eu fui, então, levantando informações sobre documentos sobre as línguas, que a gente vai fazer referência um pouco mais adiante. Esse é um dos caminhos. Né? Se eu quero saber o que aconteceu com as línguas, eu tenho que ir buscar documentação. Mas ele é insuficiente. Eu tenho que pegar as ferramentas para trabalhar essa documentação. Não é? A sociolinguística é uma disciplina que oferece, então, conceitos e noções como política de língua, planejamento de língua na escola, bilinguismo, os vários tipos de bilinguismo, monolinguismo, unilinguismo, uso e funções sociais das línguas, língua dominante, língua dominada, língua materna, segunda língua. O próprio conceito de língua, não é, que é tão complexo, né? Alguém já disse que uma língua é uma variedade qualquer que tem por detrás dela exército, marinha e aeronáutica. Não é? Ou seja, a definição do que é uma língua não é puramente linguística, ela é política também. O exemplo do Paquistão e da Índia, a língua oficial num é o hindi, no outro é o urdu, mas se um paquistanês falar em urdu, o indiano vai entender melhor do que nós entendemos um português falando português. Só que o Paquistão é um Estado nacional e definiu, então, olha, essa língua que a gente fala, que é uma variedade aí do índio, nós vamos considerar como uma língua. Né? Tem aí rola aí uma certa tensão entre linguistas e historiadores. Os historiadores dizem que nós não temos história das línguas porque linguistas não gostam e não sabem trabalhar em arquivos. E os linguistas dizem que nós não temos história da língua porque os historiadores não sabem o que é uma língua. E eles dizem, nós linguistas também não sabemos. Mas nós sabemos que não sabemos. E o grave é que os historiadores não sabem e pensam que sabem. Né? E aí, aí eu acho que seria interessante a gente ver, então, quer dizer, o resultado um pouco dessa variedade, mas antes eu acho que seria interessante a gente verificar
um pouco, aí podemos passar para o próximo quadro, que é o da Panamazônia, né? Eu acho que até para discutir essa diversidade linguística seria interessante definir aí a Panamazônia, porque também nós, brasileiros, temos, às vezes, uma visão um pouco fechada, né? A gente pensa, a Amazônia é Brasil. E a Amazônia, ela representa, como nós estamos vendo aí, 47,5% da América do Sul, né? Onde 57% está dentro do Brasil. É um território que, no passado, foi densamente povoado, né? A gente tem pistas da arqueologia, da linguística e dos primeiros viajantes, né, sobre a questão demográfica da Amazônia, que a gente pode voltar. Mas eram povos que falavam, e aí eu vou me situar mais na Amazônia brasileira, que é o nosso tema. Eles falavam mais de 700 línguas diferentes, pertencentes a grandes famílias linguísticas, como o tupi, o aruaque, o caribe, o macro-geu, o tucano, o pano, e algumas centenas de línguas isoladas ou não classificadas. Acho que a gente podia passar para o 8 aí, para o quadro 8 já, porque esses os dois antes, rapidamente, os dois anteriores, o anterior também, rapidinho, só para... esse é um mapa feito pelo Čestmír Lukotka, que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e se deter. Esse cara é um tcheco autodidata, que se formou como autodidata, era um funcionário dos Correios, lá no interior da Tchecoslováquia, que passou 52 anos da sua vida só estudando as línguas indígenas da América do Sul. Era um desses sacerdotes assim. Eu tenho muita vontade de fazer uma biografia dele, mas é uma tarefa quase impossível para quem não fala tcheco, porque eu queria saber o que leva um cara lá no interior da Tchecoslováquia a se preocupar com as línguas indígenas faladas na América do Sul, com um amor muito grande, eu tinha interesse em saber, quer dizer, quem era ele, como é que era a relação dele, se teve filho, como é que era a relação com... E de onde é que surgiu esse interesse. Ele fez um trabalho primoroso que hoje temos restrições que a linguística faz, hoje, algumas classificações de línguas que ele fez, porque o que ele tentou fazer? Ele pegou a América do Sul e ele vasculhou os arquivos da Europa toda. O livro que ele publicou foi a Universidade de Califórnia que publicou, um ano após a morte dele, em 1968, publicou um livro, Classificação de Línguas na América do Sul. É um livro que, do ponto de vista do historiador, é riquíssimo, porque cada informação que ele dá sobre cada língua, ele cita a fonte e diz onde é que está. Isso facilita enormemente o trabalho. Então, ele classificou aí quase 1.500 línguas aí em toda a América. Ele vasculhou, então, os arquivos da América. Ele esteve no Brasil, esteve no Paraná, com Arion Rodrigues, trabalhou nos arquivos particulares do Darcy Ribeiro, e, às vezes, a informação que ele dá para uma língua, ele diz, carta da freira tal, que vive lá com os índios tal, e que me passou esse leste. Então, ele faz um trabalho de classificação de línguas. Pode passar para o outro. E aí, no anterior, tem um pouco
a Amazônia aí, como disse o padre Antônio Vieira, um verdadeiro rio Babel, né? Porque a diversidade de línguas era enorme. Pode passar para o outro. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro do Lukotka e o mapa e fiz uma varredura separando, porque ele não fez isso, porque o interesse dele não era a Amazônia brasileira. Eu fui, em função do mapa, tirando todas aquelas línguas que eram faladas no Brasil. Isso não tem um valor estatístico, evidentemente, mas é uma referência. Então, na Amazônia brasileira, no século XVI e XVII, quando começa o processo colonial, nós tínhamos, segundo a classificação do Lukotka, ele identificou pelo menos 718 línguas diferentes, com graus de intercompreensão também, por exemplo, das 130 línguas tupi. É claro que se um munduruku falava com o tupinambá, como são duas línguas do tronco tupi, era possível entender como nós outros entendemos a Ana Pissarro se ela habla em espanhol, né? Porque são línguas aparentadas. Mas, por exemplo, se um falante de Caribe falar na sua língua, o tupi entende tanto quanto nós. Não sei se tem aqui alguém que fala alemão, mas eu não falo. Ou tcheco, se alguém aqui vir falar tcheco, a gente não vai entender nada. Então, é uma diferença também grande. Então, ele identificou 108 línguas do tronco linguístico Caribe, 83 do Aruac, 34 do Pano, 26 do Tucano, 66 do G e 271 de línguas ou isoladas ou não classificadas. Então, era uma diversidade tão grande que o padre Vieira denomina, então, de Rio Babel, e, em algum momento, os missionários viram essa diversidade como obra do demônio, porque impedia a catequese, a propagação do evangelho, né? Era impossível você aprender todas essas línguas. E aí se deu um processo que a gente fez referência aqui no simpósio anterior, de um quadro que está aqui no livro Rio Babel, a História da Língua da Amazônia. Essa já é a segunda edição. Eu mudei um pouco, porque eu fui mostrando o quadro da primeira edição e fui recebendo críticas, aqui, ali. Aí eu digo, legal. Aí eu fui, e aí na segunda edição eu incorporei algumas críticas. E eu acho que vale a pena mostrar, eu acho que o quadro é o próximo, é o 9. Esse quadro aí é um quadro que eu apresentei aqui, mas não era exatamente esse, porque esse, a gente vai ver, tem um certo movimento que o outro não tinha, era muito estático. Primeiro. Segundo, tem uma questão que eu acho que é importante ressaltar aqui, é que nessa versão que foi dada, ela é uma versão muito panorâmica da Amazônia. Eu lembro que, quando eu apresentei aqui, alguém do público disse, mas e o Acre? Aí eu disse, vocês têm que correr atrás e fazer a história das línguas aqui no Acre, porque como o Acre se incorpora ao Brasil, não teve essa trajetória do período colonial, e aí o Acre fica um pouco de fora.
Mas a situação era mais ou menos essa, olha. Está lá, no primeiro bloco, os índios nas suas aldeias de origem. Eles eram usuários de uma língua indígena, uma língua particular. E como essa língua só permitia que eles se comunicassem entre eles, a documentação da época que a gente encontrou chama esses índios de índios selvagens. Ele era selvagem porque ele não conseguia se comunicar com ninguém fora daquele grupo. Quando os missionários chegam, eles arrancam esses índios de suas aldeias de origem, de diferentes línguas, e colocam dentro das aldeias missionárias, que depois se transformaram em vilas e povoados. Nessas aldeias, os missionários passam a ensinar o catecismo, e a língua que eles vão usar é a língua que ficou conhecida como língua geral amazônica ou Nhengatu. Que língua era essa? Era uma das línguas que era falada na costa do Salgado, ali pelos Tupinambá, e os jesuítas perceberam que, se eles falassem essa língua com índios da margem esquerda do Amazonas, que eram do Baixo Amazonas, que eram todos grupos tupis, se daria para entender. Não é porque, em termos de política de línguas, eles já vinham com uma experiência do Brasil, que tinha sido desastrosa inicialmente, porque, no primeiro momento, eles usaram intérprete, né, para ensinar o catecismo. Eles não falavam as línguas, então usavam intérprete. Os intérpretes, poucos eram portugueses, tipo João Ramalho, que casou com índio e aprendeu a língua, tinha uma certa... maioria eram índios, mais ou menos dotados para a língua, que eles iam ensinando uns rudimentos aí e usavam como línguas, como se diz, como intérprete. Isso deu um rolo na colônia, porque, na hora de confessar, o cara não contava o pecado para o padre, mas para o intérprete. E aí o padre falava para o intérprete, olha, diz para ele que está a rezar 3 Pai Nosso. E aí isso deu um rolo muito grande com o Vaticano, com Roma, porque quebrava o segredo da confissão. Os portugueses, num segundo momento, tentaram impor a língua portuguesa, mas impor a língua portuguesa, num contexto desse, era a mesma coisa que se os japoneses invadissem o Brasil e dissessem, a partir de hoje, só come quem falar japonês, a gente ia morrer de fome. Mas se fossem nossos irmãos argentinos ou chilenos, nós outros hablaríamos rapidamente. Por quê? Porque são línguas próximas uma das outras. Então, agora, no caso, impor o português era quase impossível. Eles trouxeram crianças, 400 crianças, eles trouxeram de orfanatos de Portugal e jogaram no litoral da Bahia para que essas crianças ensinassem o português para as outras crianças, porque eles perceberam uma coisa que qualquer curso de ensino de língua sabe. É mais fácil uma criança aprender a segunda língua do que nós. Então, jogaram os portugueses. O padre Serafim Leite, na História da Companhia de Jesus, conta o resultado. Um ano depois, nem o índio estava falando português, mas os 400 portuguesinhos estavam falando as línguas indígenas. Então, o tiro saiu pela culatra. Então, com essa experiência, quando eles chegam na Amazônia, eles já vão direto na língua tupinambá e transformam essa língua em língua de catequese, que era usada nessas aldeias missionárias. Então, como amontoavam índios de diferentes línguas nessas aldeias,
aqueles índios que transitavam por elas se tornavam bilíngues. Eles falavam uma língua indígena, que era aquela língua materna que eles traziam quando chegavam na aldeia, e aprendiam a língua geral. Esse índio bilíngue, que falava uma língua particular e a língua geral, na documentação da época, ele aparece como índio manso. Né? Então, a língua geral amansou esse índio selvagem ali da... se ele ficasse ali em trânsito pelas aldeias missionárias, mas voltando, ele permanecia bilíngue. Mas se permanecesse nessas vilas e povoados, e o Pombal, em 1750 e pouco, ele transforma essas aldeias em vilas e povoados, e quem permaneceu lá acabou voltando a ser monolíngue, mas na língua geral. Perdeu a sua língua anterior, por quê? Porque casamentos mistos ali nas aldeias, de índios de línguas diferentes, não é? Eles já não legavam aos seus filhos a língua materna, porque o pai falava uma, mãe outra, mas o pai e a mãe falavam entre eles a língua geral, então a criança se transformava em monolíngue em língua geral. E aí essa criança era considerada como índio, esse monolíngue em língua geral era considerado como tapuio. Quando a gente vê no período colonial referência a tapuio, é porque o cara é monolíngue em língua geral. A gente descobriu no Arquivo Histórico do Exército documento mostrando que o Amazonas, relativamente, proporcionalmente, foi o estado que mais contribuiu com voluntários para a Guerra do Paraguai. Voluntários entre aspas, né? O cara. E então, quem é que foi para a Guerra do Paraguai? Índios mansos, bilíngues em língua indígena e língua geral, índios tapuios, monolíngues em língua geral, e alguns índios ditos civilizados, que já transitaram pela cidade e aprenderam um pouco de português. E aí nós encontramos no Arquivo Histórico do Exército documentos interessantes mostrando que esses índios tapuios não entendiam a ordem dada pelos oficiais paulistas, porque eles não falavam português, e o oficial paulista não falava a língua geral. No entanto, se o inimigo lá do outro lado, paraguaio, falasse em Guarani, e tinha monolíngues em Guarani, eles se entendiam, como o falante de português entende o falante de espanhol. E aí, olha como é mais complicado. O exército brasileiro aprisionava monolíngues em Guarani. Como interrogá-los? O oficial paulista diz, chama o índio civilizado aí. Vinha o cara, o amazonense, e aí ele fazia a pergunta em português, o cara traduzia para a língua geral, o Guarani respondia como podia, e ele voltava para o português. Né? Ele servia de tradutor. Para ver como essa questão mexe aí com as identidades. Né? Bom, o que aconteceu foi que o processo de criação de cidades na Amazônia é ela que vai varrer com o Nhangatu. As cidades da Amazônia, e também de outras áreas do Brasil, mas nós estamos tratando especificamente da Amazônia, as cidades da Amazônia são cemitérios de línguas indígenas. Os últimos falantes de Baré, por exemplo, estão enterrados em Manaus. Não se fala mais a língua Baré. E aí eu queria relatar para vocês
um episódio, e eu estou para concluir, que aconteceu em Manaus durante um curso de formação de professores, de professores indígenas, porque eu escrevi no Jornal de Manaus, eu morando no Rio, um artigo cobrando do novo prefeito uma política em relação a esses índios que vivem na cidade. Não é? Porque eu estava naquele bairro ali de Santos Dumont, que tem muitos índios Saterê-Maué, e eu estava conversando com o índio Saterê-Maué antes da eleição. Eu tinha passado por Manaus 2 semanas antes da eleição e passou um carro do Amazonino Mendes, que era candidato a prefeito. E aí o índio Saterê-Maué tinha me contado o seguinte: naquele momento ele estava me dizendo, olha, nós temos as crianças que vêm das aldeias, elas falam Saterê-Maué, nós contratamos, fizemos uma cota entre nós, cada um dando um centavinho, contratamos um professor para vir da aldeia para trabalhar ali com as crianças. Ele passou 3 meses, o nosso dinheiro acabou, ele teve que voltar. Aí passa o carro da Amazônia fazendo propaganda, aí eu disse para ele, olha, se esse indivíduo aí ganhar, nós estamos liquidados. Agora, se o outro ganhar, ele toma posse dia 1º de janeiro, no dia 2 eu vou contigo lá na prefeitura exigir que eles contratem professores em Saterê-Maué. Eu falei isso sabendo que o Serafim não tinha condição nenhuma de ganhar. Aí o Serafim ganhou. E eu estava no Rio, e aí, como é que eu ia fazer? Eu escrevi no jornal, e aí ele considerou isso como prioridade. Chamou o secretário de Educação, aí resolveram fazer um grande seminário para discutir essa questão, porque olha o complicado que é. Você tem, hoje, no Brasil, nós temos 890 mil índios, segundo os dados do IBGE, de 2010. Desses 890 mil, 345 mil vivem em cidades. E na cidade não tem espaço para o uso das suas línguas. Elas vão morrer ali, elas não conseguem sobreviver, se não se tomar políticas públicas em relação a isso, para decidir se é importante ou não manter essa diversidade, né? Se é importante ou não considerar essa língua como patrimônio nosso. E aí, você não pode criar na cidade uma escola indígena nos moldes da aldeia, porque você vai criar um gueto, as crianças vão ser discriminadas, mas você não pode ignorar a questão da língua, dos conhecimentos tradicionais da cultura. Então, nós discutimos a semana toda e chegamos à seguinte conclusão, como proposta que a prefeitura adotou. Disse, de manhã, as crianças vão para a escola do município, aí, normal, etc., e de tarde o prefeito vai contratar, tinha um representante de 12 línguas ali, né? Vai contratar 12 professores de 12 línguas diferentes para se... E aí fizemos o seminário, no último dia, um índio que participava do seminário me chamou e disse, professor, eu queria ter um particular com o senhor. Aí eu disse sim, aí me levou para o canto e disse, e me fez uma pergunta que me deixou gelado, né? Disse, professor, eu queria que o senhor dissesse quem sou eu. Aí eu fiquei impactado, o cara estava me dando uma resposta. Eu pensei, eu devo ter me exibido muito para ele achar que eu sou capaz de... Aí eu disse, eu brinquei um pouco, eu disse, rapaz, quem sou eu para dizer quem é você? E aí o cara
eu digo, qual é a tua história? Ele disse, meu pai é tucano e minha mãe é carapanã. Eu digo, está resolvido o problema, tu é tucano. Porque no Rio Negro são 23 línguas só ali no Rio Negro. Está proibido falar, casar um indivíduo de uma língua com alguém da mesma língua. É como casar entre irmãos. Então, os casamentos são sempre interétnicos, né? Mas o que acontece? Como a questão é patrilocal, a mãe sai da sua aldeia, da sua comunidade, e vai viver na comunidade do marido. O que acontece? Que os filhos aprendem, porque ficam brincando com os primos ali na aldeia do pai, tem os avós, etc., a família, enfim, agora, eles aprendem como língua materna, não a língua da mãe, mas a do pai. Então, a língua materna não é materna, é a paterna, né? E aí, por decisão dos próprios índios, então, a tua identidade é a da língua que tu fala do teu pai. Quando eu falei isso, eu digo, não, você é tucano. Ele disse, mas, professor, é mais complicada a situação. Eu disse, por quê? Ele disse, porque, olha, esse quadro ajuda um pouco a entender o problema deles. Eu nasci numa aldeia tucano, do meu pai. Mas, quando eu tinha 1 ano de idade, eles vieram cuidar de um sítio na periferia de Manaus. Só os dois. Então, não tinha a comunidade. Como o pai não falava tucano com a mãe e a mãe não falava carapanã com o pai, a língua de comunicação deles era a língua geral, o nhingatu. A língua materna da criança passou a ser o nhingatu, que era o que ela ouvia dentro de casa. Depois ela aprendeu o português, ficou bilíngue, seguindo um pouco esse quadro. Agora, para complicar ainda mais a situação, houve o caso de uma etnia dos barés que estavam aqui, se transformaram em bilíngues, perderam a sua língua baré, ficaram monolíngues em língua geral e aprenderam português. Hoje são bilíngues, língua geral e português. Não se fala mais baré. Então, aquela língua geral, que não era uma língua de identidade, era uma língua de comunicação interétnica, passou a ser uma língua de identidade. De tal forma que ela representa uma espécie de guarda-chuva que abriga índios de outras... o Gerson, por exemplo, ele passou por um processo similar. Ele não fala. O Gerson não fala baniwa. Ele entende, mas não fala. O que ele fala fluentemente é a língua geral. Aí o cara me disse, professor, a FUNAI está dizendo que eu sou baré. Mas eu não sou baré. Eu sou baré? Aí eu disse aquelas coisas, porque era uma coisa assim terrível, né? Meio dramática, a gente ri. Aí eu disse, rapaz, a identidade, você não tem uma só, você tem muitas. Eu disse, por exemplo, eu sou amazonense. Eu sou amazonense no Rio quando eu digo presente. Né? Mas, na UERJ, na academia, eu sou professor da UERJ e da Unirio. Mas, se eu for ao Maracanã, eu não vou me apresentar como o UERJ Unirio. Eu vou me apresentar como um sofrido torcedor do Vasco da Gama. Eu digo, então, a tua identidade depende da necessidade. É como se tu tivesse aqui um cesto com diferentes identidades, tu tira aquela que tu está precisando. Tá legal. Aí, eu vou concluir agora. Eu concluo com essa história. O prefeito contratou os 12 professores, mandou a lista, numa coluna o nome, na outra a língua. Aí, primeira coisa que eu peguei na lista foi procurar o nome dele. Né?
Aí eu vi o nome dele, Joilson, digo, ai, que maravilha, o cara. Aí, na outra coluna, Carapanã. Romanticamente, eu digo, claro, a língua da mãe, o cara optou pela língua da mãe. Aí, 2 meses depois, na Conferência de Educação Nacional Indígena, eu encontro ele em Brasília. Digo, você preferiu a língua da mãe? Ele disse, não, professor, eu segui seu conselho. Eu disse, qual? Ele disse, não, aquele de... Porque é o seguinte, se eu dissesse que eu era baré, eu podia dizer que era baré, porque eu falo a língua geral. Eu ia concorrer com uns 500 professores de Manaus. Se eu dissesse que eu era tucano, eu posso dizer que é tucano, porque eu entendo e posso falar um pouco tucano, que é a língua do meu pai, eu ia concorrer com 1000. Mas Carapanã só tinha eu, então eles tinham que me contratar. Bom, era esse um pouco o quadro, vou deixar aí para os últimos minutos aí para a gente conversar, mas para mostrar que, em primeiro lugar, essa enorme... Nós que vivemos na Amazônia, nós temos que decidir se a luta pelo patrimônio da diversidade linguística é uma luta que vale a pena. Não é? Porque essas línguas, eu estava ouvindo a Ana falar aí sobre essa literatura oral, essas línguas são portadoras de literatura oral, de narrativas, de poesias, de cantos, digamos, lutar por sua preservação é lutar por esse patrimônio. Eu vou terminar citando aqui um tupinólogo do século XIX, o Couto de Magalhães, que recolheu literatura em língua geral, e ele teve, na época, uma polêmica muito forte com Silvio Romero. O Silvio Romero dizia, por que esse cara está estudando uma língua geral que vai desaparecer? E aí ele disse, olha, se até a pedrinha mais insignificante do planeta é estudada por um geólogo, a plantinha mais humilde é estudada por um botânico, quanto mais uma língua, que é uma criação cultural importante. E aí ele vai dizer, naquele contexto do positivismo do século XIX, que as línguas são o mais valioso documento que a ciência tem para resolver 2 questões. Os graus de parentesco da grande família americana e as leis a que o entendimento humano está sujeito no desenvolvimento da poderosa faculdade de compor línguas. Aí, quase 100 anos depois, o Arion Rodrigues, linguista da UNB, que faleceu há uns 2 anos, ele disse, eu termino com a frase dele, disse o seguinte, se as políticas de desenvolvimento, ou a falta delas, continuarem a determinar a rápida extinção das línguas indígenas amazônicas, é mais provável que fenômenos raros ou únicos, mas de importância crítica para a melhor compreensão da linguagem humana, desaparecerão sem sequer terem sido identificados. Então, esse patrimônio não é só um patrimônio dos índios, não é só um patrimônio da Amazônia, é um patrimônio da humanidade. Obrigado.
Uai, uai, uai.